Olá, meus queridos amigos, eu sou Wandra Regina Judici Costa de Garça, do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, Casa de Caridade Irmã Filomena. Mais uma vez estou aqui no programa Momento Coragem para lermos e comentarmos a obra Coragem de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos. Antes de começarmos, eu peço que nos sigas nas redes sociais que aparece aí na sua tela, dê o seu joinha, ative o sininho para ficar atualizado. Hoje é a lição 14, que é Neste Exato Momento, de André Luiz. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. No ponto mais importante para o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros, de observar que, muitas vezes, vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir, e trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente e que quem caminha para a frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor. Lindas palavras de André Luiz, um espírito muito iluminado, que teve uma grande preocupação de trazer para nós muitas lições e mais esta para complementar que nós realmente precisamos, né, meus amigos? E para começarmos, gostaria de dizer o seguinte: muitas vezes nós nos preocupamos sempre com o dia de amanhã, ficamos preocupados com o que vamos fazer, com o nosso trabalho, com os nossos deveres e acabamos nos esquecendo daquilo que nós podemos fazer hoje. Então nós acabamos despendendo muita energia com as nossas preocupações futuras do que com aquilo que nós podemos fazer hoje. E uma das coisas que nós podemos fazer hoje é sermos úteis, porque nós nascemos não só para sermos servidos, mas para servir, principalmente para servir, para sermos úteis em alguma causa, em alguma situação. E se nós deixarmos para amanhã, poderá ser tarde, porque sempre Deus nos proporciona oportunidades para fazermos alguma coisa boa para alguém. E se nós perdemos essa oportunidade, ela já passou. É claro que Deus amanhã, outro dia, sempre teremos novas oportunidades de praticarmos coisas boas. Entretanto, se nós ficarmos sempre presos aos nossos deveres, às nossas dificuldades, nos esquecemos de observar que outras pessoas também estão passando por dificuldades e, na maioria das vezes, muito maiores do que nós. E enquanto nós perdemos a oportunidade de sermos úteis a essas pessoas. E quanto mais nos propusermos a sermos úteis, com certeza nós vamos parar para pensar que os nossos problemas são muito menores do que os problemas que os outros têm. Então é muito importante que nós não percamos essa oportunidade, porque somos capazes de auxiliar, de compreender o outro e saber que aquele irmão necessita do nosso auxílio e que podemos fazer o bem, trabalhar, viver em harmonia, né? Porque temos responsabilidades. As nossas responsabilidades não são apenas com os nossos deveres sociais, com os nossos deveres econômicos ou apenas com a família. Nós temos, além de todos esses deveres, essas obrigações, nós também precisamos nos conscientizar que temos o dever de observar o próximo e ver o quanto ele necessita do nosso auxílio, porque nós podemos ser mais fraternos e reconhecer que
poderemos ser mais felizes fazendo o bem do que só nos preocupando com os nossos deveres, aos quais eu já falei. Nem sempre precisamos ganhar diante das situações que enfrentamos. Há momentos que nós precisamos recuar para avançar. Há momentos que é preferível desistir de alguma coisa para, num outro momento, nós avançarmos. E porque é preferível não avançar com toda a pressa e acabar perdendo, do que parar para refletir. Então, em nossas vidas, nós temos muitos deveres, muitas obrigações. Infelizmente, a maioria de nós somente se preocupa com as coisas materiais, esquecendo que as coisas espirituais deveriam anteceder as materiais. As necessidades materiais são importantes. Em nenhum momento a doutrina espírita diz que as necessidades materiais são desimportantes. Não é isso que ela diz. Ela diz assim que nós precisamos realmente trabalhar, conquistar o nosso espaço, ter a nossa casa, o nosso conforto da forma mais correta possível, né? Sem menosprezar, sem fazer outras pessoas, digamos assim, de escadas, né? Nós podemos conquistar o nosso espaço na sociedade de forma honesta, mas não se esquecendo de olhar para o lado, olhar que existem pessoas que necessitam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso diálogo, até de uma coisa que nós não usamos, uma roupa, um sapato. Então nós temos este olhar caridoso para com as demais pessoas e desenvolver dentro de nós a paciência, cultivar também dentro do outro a esperança, porque quando nós usamos as nossas palavras para levar a esperança, o conforto a um coração alheio, nós também nos tornamos mais alegres, porque eu acredito que não haja nada mais agradável do que você fazer o bem. Quando você leva uma palavra de conforto, quando você consegue fazer com que aquela pessoa se reanime, tenha novas esperanças, saia daquela situação depressiva. Aos poucos você vai ajudando aquela pessoa e automaticamente vai se ajudando também, porque somos capazes de fazer o outro feliz e somos capazes de sermos felizes fazendo bem. Devemos evitar preocupações em demasias, porque podemos nos adoecer o nosso cérebro, adoecer o nosso corpo, desenvolver dentro de nós ansiedades desnecessárias. Como se diz, a cada dia já se tem o seu próprio problema, então vamos nos preocupar em solucionar o problema de hoje, procurar auxiliar ao nosso próximo dentro das nossas possibilidades, sendo útil na sociedade, sendo útil às pessoas que necessitam. E com certeza nós teremos muito mais ajuda dos bons espíritos para podermos também resolver os nossos próprios problemas, porque tudo tem um tempo para ser solucionado. E quando nós nos preocupamos em demasia, muitas vezes a solução dos nossos problemas ou a resolução que nós podemos auxiliar alguém pode ter dificuldade em surgir. Então, quando nós trabalhamos dentro de nós a calma, a paciência, a perseverança, a solidariedade, a cooperação, aos poucos também vamos tendo auxílio para resolver também os nossos próprios problemas. Em toda e qualquer situação, busquemos sempre o auxílio do mais alto, sempre em Deus, orando e pedindo a Ele que envie os seus anjos, seus prepostos, né, os seus espíritos trabalhadores que se compadecem dos nossos problemas para nos auxiliarem, e ele há de enviá-los, porque percebe a nossa luta e o nosso esforço em caminhar no bem, em auxiliar o próximo, e Ele nos dará a força necessária para não sucumbirmos muitas vezes diante das dificuldades. Procuremos nos manter alegres, sorrir mais do que reclamar, abençoando a própria vida, abençoando tudo aquilo que Deus nos proporciona. Eu, quando vou orar, eu procuro agradecer a minha vida, a oportunidade que Deus está dando para eu poder progredir,
Agradeço sempre a Deus por aprender a amá-lo, aprender a respeitá-lo, por ter conhecido Jesus. Eu agradeço também a algum espírito que na sua bondade infinita tenha tido paciência comigo e me ensinou quem é Jesus. E através de Jesus eu aprendi a amar a Deus. Então é muito bom que nós caminhemos nessa existência nos doando um pouco para o nosso próximo e sabendo que todas as nossas conquistas são permitidas por Deus e que tudo é empréstimo. É claro que nós temos que nos esforçar, porque tudo isso faz parte da lei do progresso, mas não devemos esquecer que as maiores riquezas não são aquelas que nós acumulamos nesse planeta, mas a riqueza do bem-querer, da benevolência, da indulgência, do perdão. O maior remédio para os nossos problemas está em servir muito mais do que ser servido, livrando-nos do orgulho, do egoísmo, tendo a plena certeza de que o trabalho no bem sempre será o bálsamo que nos faltava. Chico Xavier já dizia que o trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, é o grande renovador de tudo. Não há névoa que resista à luz, nem chaga que lhe escape ao consolo. É pelo trabalho no bem que adquirimos o verdadeiro sentido das proporções. Nos ensina a sanar dores maiores que as nossas. A vida do espírito é trabalhar, e trabalhar significa elevação e progresso. Não deixemos passar a oportunidade de servir e com certeza passaremos a enxergar nossos problemas de maneira diferente e até resolvê-los com mais calma. Veja que linda mensagem, né, que o André Luiz nos traz, fechando com chave de ouro aí as palavras de Chico Xavier para nós, um homem simples que aprendeu a se dedicar ao próximo e a esquecer as suas próprias dores. Com as dores do outro, ele aprendeu a amar e a se dedicar cada vez mais. Chico dizia ser um cisco. Se Chico, com toda a bondade, com todo o amor que ele carregava dentro de si, se achava um cisco, e nós, o que nós somos, o cisco do cisco, se nós nos esforçarmos a nos tornarmos pessoas melhores para as outras pessoas, para nós mesmos também, para as pessoas que convivemos, quem sabe nós sejamos o cisco do cisco. Por enquanto, vamos nos esforçando e tendo a plena certeza que nós somos muito amados, que Deus está sempre conosco através dos bons espíritos e que Ele está sempre observando aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, o que falamos. E através disso nós vamos conquistando aquilo que é mais importante, que é a nossa elevação espiritual. Lutemos sim para termos os bens materiais de forma honesta, de forma que saibamos que esses bens são emprestados por Deus e um dia haveremos de deixá-los aqui, mas pensando quais bens levaremos para apresentar a Deus. São os bens espirituais. Vamos nos esforçar para acumularmos mais bens espirituais do que bens materiais, porque esses ficam aqui e o outro enche a nossa mala. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Um beijo no coração de cada um. Abraço.